Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre a representação dos transtornos mentais em Hollywood. Muitos filmes e séries de TV trazem representações equivocadas da saúde mental e dos transtornos psiquiátricos. Muitas delas são mentirosas, então no vídeo de hoje eu vou te mostrar as 5 mentiras que as séries e os filmes te contam sobre possuir transtornos psiquiátricos. Mentira 5. Portadores de transtornos mentais são violentos. Uma pesquisa de 2017 revelou que personagens de filmes e séries rotulados como portadores de transtornos mentais tinham uma probabilidade 10 vezes maior de cometer um ato violento do que personagens não rotulados com esses transtornos. Desde os filmes slashers dos anos 80, a loucura é vista como uma característica da maldade. É muito comum vermos personagens de arquétipos vilanescos sendo representados como portadores de transtornos psiquiátricos. Por exemplo, um dos vilões mais clássicos dos quadrinhos e do cinema, que é o Coringa, possui o transtorno da personalidade antissocial, embora esse especificamente seja um transtorno até coerente para um vilão por conta de suas próprias características. Mas nem sempre o transtorno é coerente com os atos de vilania. Fragmentado é um filme que eu gosto muito e o vilão é portador do transtorno dissociativo de identidade. Atualmente ele é a representação mais popular desse transtorno, apesar de não existir nenhuma evidência científica que relacione o transtorno com os atos de violência. Então imagine como deve ser chato para um indivíduo portador desse transtorno ficar explicando para as outras pessoas que não necessariamente ele tem uma personalidade violenta como a do vilão do filme. Personagens bipolares e com transtorno de personalidade borderline também são frequentemente representados como caricatos e violentos para aumentar a dramaticidade da obra, embora isso não seja inteiramente verdade. E até os dias de hoje, filmes de manicômio de maneira geral fazem um desserviço por disseminar preconceito e desinformação a respeito dos portadores de transtornos psiquiátricos. Mentira 4. Portadores de transtornos mentais são sensuais. Em muitos filmes, os portadores de alguns transtornos psiquiátricos são mostrados como símbolos sexuais, e isso pode afetar negativamente a maneira como enxergamos a saúde mental nos dias de hoje. No caso de alguns transtornos, como o transtorno da personalidade borderline, de fato existe uma tendência à impulsividade sexual, mas o problema é que em grande parte das obras só esse traço é evidenciado. A personagem do universo DC Harley Quinn, por exemplo, é vista como um símbolo sexual justamente por possuir sintomas do transtorno da personalidade borderline e do transtorno da personalidade histriônica. Em algumas obras, a impulsividade sexual é representada de forma respeitosa e séria, como é o caso da personagem Clementine de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. A impulsividade sexual é uma característica que causa muitos prejuízos para o portador do transtorno borderline e deve ser tratada de maneira verossímil. E convenhamos, personagens como a Harley Quinn são sexualizadas não para representar o sintoma, mas para ser mais atrativa para o público masculino. Isso sem contar que ela também é extremamente violenta, o que faz com que ela seja um retrato ainda mais inverossímil do transtorno psiquiátrico. Mentira 3. Psicólogos, psiquiatras e enfermeiros são vilões. E aí, você tem medo de psicólogo, ou de psiquiatra, ou de enfermeiros? Se você tem pelo menos um pé atrás com algum desses profissionais da saúde, agradeça aos filmes de Hollywood que há muito tempo vilanizam esses profissionais. Talvez um dos exemplos mais antigos seja a sádica enfermeira Mildred Ratched, de Um Estranho no Ninho. A própria Harley Quinn é uma ex-psiquiatra que se apaixonou pelo paciente, o Coringa. A gente também não pode esquecer do Dr. Hannibal Lecter, psiquiatra assassino em série canibal. Enfim, a lista é longa, se você lembrar de mais exemplos deixe aí nos comentários. Eu entendo que no passado os hospitais psiquiátricos eram lugares horríveis e todos os tratamentos praticados dentro dessas instituições eram desumanos e criminosos. Muito do que acontecia nesses lugares se dava ao fato de que a doença mental sempre foi complexa demais, e até hoje é, mas atualmente os tratamentos são humanizados. Isso quer dizer que o objetivo não é mais conter e acalmar o paciente psiquiátrico, mas sim tratar o seu transtorno com medicações apropriadas e com psicoterapia, porque essas doenças são doenças da alma, e o tratamento psicoterápico e psiquiátrico precisam andar juntos. Por isso, você não precisa ter medo de tratar sua depressão e nem de ir ao psiquiatra e ao psicólogo.
Esses profissionais vão te dar um futuro esperançoso e um tratamento humanizado para o seu transtorno, seja ele qual for. Mentira 2. É legal ser ansioso ou depressivo? Quando a Netflix lançou a série Os 13 Porquês, as pessoas começaram a discutir a romantização da depressão e do suicídio. E esse é um problema que na verdade sempre existiu, principalmente entre as pessoas mais jovens. Muitos veem o transtorno psiquiátrico como uma forma de se destacarem, de serem únicos e romantizam a depressão. Eu já vi esse fenômeno da romantização acontecer tanto em indivíduos diagnosticados quanto em indivíduos não diagnosticados. Como eu já disse, a Harley Quinn, que na minha opinião é a representação mais abominável de um indivíduo com transtorno psiquiátrico, se tornou também um símbolo dessa nova geração. Ela é tão cultuada que muita gente vê ela como um modelo a ser seguido, e isso é extremamente problemático. Essa romantização dos transtornos reforça ainda mais a falsa crença social de que certos sintomas, como por exemplo a automutilação, são para chamar a atenção. Se você tem qualquer transtorno psiquiátrico, tente achar modelos que representem os transtornos de maneira funcional e positiva. Isso quer dizer que a obra precisa retratar a saúde mental de maneira realista e funcional. Para falar a verdade, são poucas obras que trazem reflexão de fato sobre saúde mental, mas ao meu ver, a obra que faz isso melhor é BoJack Horseman, que trata do assunto de maneira realista, sem romantizar a depressão como algo legal e trazendo soluções práticas sobre como buscar ajuda e compreender a própria condição. Antes de irmos para a mentira número 1, aquela missão rápida: se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Mentira 1. Novos relacionamentos são a cura para um transtorno mental. Em grande parte dos arcos narrativos, o protagonista precisa superar as dificuldades e os obstáculos no final do filme. Muitas vezes, principalmente em filmes dramáticos e românticos, a cura do transtorno acontece quando se forma uma conexão com outro personagem. Infelizmente, esse é o problema de muitos filmes que até retratam bem a saúde mental, mas infelizmente se perdem quando tentam fechar o arco desses personagens. O filme O Lado Bom da Vida, protagonizado pela Jennifer Lawrence e pelo Bradley Cooper, é um filme que tem lá seus méritos, mas falha justamente no final, que pode dar a impressão que a solução para um transtorno psiquiátrico é encontrar um par não exatamente perfeito, mas que te compreenda. O tratamento para qualquer transtorno mental é o tratamento psicológico e psiquiátrico. Isso precisa ficar claro para todo mundo. Ter alguém que te compreenda ao seu lado é sim muito importante para o sucesso do tratamento, mas não é o tratamento em si. É importante entender todas essas mentiras para que os transtornos mentais não sejam estigmatizados. A sociedade precisa compreender a saúde mental de maneira mais realista para que não haja preconceito e estigmas acerca desses transtornos. Quando o transtorno psiquiátrico é representado de forma caricata e exagerada, as pessoas também tendem a negar os próprios sintomas porque acham que não estão doentes o suficiente para serem diagnosticadas. Além disso, o cinema mais afasta as pessoas de procurarem tratamentos adequados do que qualquer outra coisa. Isso precisa ser revisto em obras futuras. Que tenhamos mais BoJack Horsemans e menos Harley Quinns. Deixa o like se o vídeo fez sentido para você, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.